Sejam todos muito bem-vindos ao DDCast, o podcast da comunidade policial. Hoje temos o prazer de receber um convidado muito especial, um convidado que já fez de tudo um pouco nessa vida. Já foi caminhoneiro, assistente de caminhoneiro, já foi vendedor, já foi tudo que você imaginar, já fez concurso, já passou em primeiro lugar em concurso. Então, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? Já todos os eventos presenciais a gente conversa muito e a gente troca muita informação bacana. Grande Rodrigo Barcelos, um prazer, Rodrigo, receber você aqui. Prazer, meu. Eu gosto quando fala bem de mim assim, depois eu peço um dinheirinho emprestar. Obrigado, prazer, irmão. Vai ser bom. Bom demais. Como eu disse, pessoal, o Rodrigo, ele já fez de tudo nessa vida e tem uma história, apesar da pouquíssima idade, depois você revela pra gente aqui qual a sua idade, apesar da pouquíssima idade, já viveu muita coisa, muito mais coisa do que muita gente, né? Já foi, como eu disse aqui, vou citar só algumas coisas e aí ele vai trazer ali pra gente começar. Auxiliar de caminhoneiro, então nem caminhoneiro era auxiliar do caminhoneiro. Tipo auxiliar de escravo, né? Exatamente. Já foi vendedor, já estudou para concurso, a parte acadêmica, mestrado, doutorado, enfim, de tudo um pouco. Rodrigo, antes da gente entrar mais nessa parte jurídica, conta pra gente aqui, pra nossa audiência, o que você fez nessa vida, como é que tudo começou para você chegar no Rodrigo de hoje. Conta os detalhes da sua trajetória, da sua construção, da construção da sua história. Cara, pois é, né? É um negócio muito louco, né? Porque, de fato, cada um tem uma história de vida que... O concurso público é meio que um hospício geral, né? Que ele vai pegando todo tipo de doido que existe em cada canto e junta tudo num dia de prova. Então, ali tem o cara que é rico e tem sonho de ser servidor público. Ali tem o cara que é pobre e quer mudar de vida e só quer um serviço qualquer. Ali tem o cara que já passou 20, 30 profissões. Eu passei um monte, vários outros colegas. E tudo calha ali no concurso. Eu sou um cara desses, assim, que tem uma história, dentre outras, mais de 1000, todas diferentes, que acabam no dia da prova, né? Eu fiz um pouco de tudo, cara, até, como você falou, né? A idade quer dizer, pouca, mas eu já fui mais novo, tu acredita? Eu já fui mais... É sério mesmo? Cara, já fui mais novo. Mas a idade é pouca. Eu passei com 23 ou 24 anos pra delegado. E aí, antes disso, cara, eu já tinha sido vendedor de material esportivo. Trabalhei numa loja vendia tênis, vendia raquete de tênis, chuteira, vendia raquete de tênis, vendia camisa de time. Isso aí eu comecei a trabalhar na loja ali, tinha 18 anos, recém-feitos, ou 17 anos. Foi meu primeiro trabalho, assim, de carteira assinada mesmo. E já atrelado à faculdade, ou...? Eu terminei o ensino médio, aí tentei fazer todos os vestibulares possíveis, não passei nenhum, porque eu não gostava de estudar ensino médio. Eu era até, assim, um bom... Sabe o bom aluno que não esforça? E aí vira um mau resultado? Porque tem isso, né? E concurso público é a mesma coisa. Tu pode ser um cara super dotado. Se tu não se esforçar, você vai se foder de toda forma. E eu era meio esse cara na escola. Eu era bom, eu era inteligente, mas eu não tava nem aí, assim, não tinha saco pra estudar e tal. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer vestibular. Aí fiz vestibular pra UERJ. Queria cursar direito na UERJ, não passei nem longe, quanto mais perto. O que é uma coisa muito louca, porque depois eu fui fazer mestrado em Direito Penal na UERJ, que é o programa de pós-graduação mais reconhecido em Direito Penal, provavelmente do Brasil. Fiquei em terceiro lugar no mestrado de Direito Penal, depois voltei pro doutorado, em primeiro lugar no doutorado. Então, vê como é que a vida às vezes tem essas pegadinhas, né? Eu queria muito fazer o direito na UERJ, cheguei nem perto. Tentei fazer vestibular para todas as faculdades públicas, não passei nada. Aí fui para a faculdade privada, que tinha lá onde eu morava, Petrópolis. Formei lá na Estácio de Sá. Comecei lá e depois rodei várias Estácios de Sá no Brasil. Aí saí dali e comecei a trabalhar. Tinha um amigo meu que trabalhava nessa loja. Ele é vendedor também. Ele falou, tem umas vagas abertas lá, que eu tava duro, não tinha dinheiro. Duro. Realidade dos concurseiros? Quebrado. Ele falou, te indico, quer? Me indicou, fui. Aí ali, tipo, pouco tempo depois eu comecei a fazer a faculdade de Direito, na Estácio, paga.
Só que eu não tinha o menor saco pra cursar direito, cara. Isso é uma coisa legal, porque tem esse mito do cara que passa em concurso ter sido o grande aluno da faculdade, né? Não é a minha realidade também. Não é e não precisa ser. Porra, eu fui fazer ontem mestrado, hoje doutorado, professor de direito penal, publiquei com Raul Zaffaroni, com Nilo Batista. Eu reprovei direito penal 1 na faculdade, cara. Eu era o pior aluno em direito penal. Pior aluno. Eu reprovei direito penal 1, que é a disciplina que eu leciono no DD em todo canto. Reprovei filosofia do direito, que é um treco que tá dentro hoje de toda a minha aula, você conhece, a galera conhece e tal. E reprovei isso. Então, até o meio da faculdade, eu era o pior aluno da faculdade. Vê como são as coisas, né? Momento de vida, maturidade. Muda tudo. Muda tudo. Ali você, em algum determinado momento ali, você realmente poderia desistir de direito. Sim. E hoje você não estaria fazendo metade das coisas que você hoje faz, né? E realmente... e isso aconteceu num determinado momento. Porque trabalhava... E muita gente, com certeza, já trabalhou em comércio e shopping, escala 6x1 e esse tipo de coisa. Tu não tem vida. A tua vida é o trabalho. Tu trabalhar escala CLT, 6x1, comércio, acabou a tua vida, cara. O dia todo em pé. O dia todo em pé, literalmente. E se tu senta, toca o telefone ali da gerência, porque tem o dono, sabe o panóptico? Coisa do Foucault, assim, que é o grande irmão vigiando a todos. Toca o telefone, manda levantar aí, porra, tá sentado. Aí tu levanta e tal. Então a vigilância constante em pé o dia inteiro, segunda a sábado, direto. E atendendo, vendendo, contando um monte de mentira. Ó, a roupa ficou boa pra caramba, a roupa ficou uma merda. Ó, pô, esse tênis tá meio apertado. Não, tá bom, é que é o último do estoque, entendeu? Tem o maior? Não, esse aí que é o tamanho, a forma é menor. Forma de quê? Leva isso aqui. E aí tu não ganha nada, tu ganha muito pouco. E aí falei, bom, vou fazer faculdade de Direito. Não gostava da faculdade, tem umas fotos minhas dormindo na faculdade e tal. Falei, não é pra mim. Ficar muito cansado do serviço. Muito cansado, muito cansado. Aí pra tu chegar na faculdade, pra tu ouvir sei lá o que da lei, da jurisprudência, etc., sem cabeça nenhuma, eu tinha 17, 18 anos, falei, vou largar isso aqui, cara, isso aqui não dá. Foi nesse momento aí que você pensou, porra, não dá mais. Não dá. Falei, não curto direito. Falei, direito não é pra mim. Aí tranquei a faculdade de Direito. Nessa época, eu tocava violão, eu toco ainda, eu gosto de música e tal, mas eu ganhava de vez em quando uma grana com violão, cara, eu tocava... toco umas birós com... Isso aí pra mim é novidade. Cara. E é uma coisa muito louca, porque assim, eu tenho uma formação musical... A gente nem comentou essa parada antes ali. Mas eu tenho uma formação musical. Formação não é uma formação oficial da graduação em música, etc. Mas eu tenho uma formação minha musical que é uma formação quase clássica. É uma formação de música instrumental, do violão de teatro e etc. Só que ao mesmo tempo é uma formação de música popular. Então, de vez em quando, cara, eu tocava, ganhava uma grana uns lugares assim, meio baixo nível que tinha lá, sabe? Porra, tocava umas MPB braba no bar, no boteco, aí ganhava uma grana, não pagava cerveja, etc. Aí nisso eu falei assim, eu não quero saber dessa parada de direito não, isso é muito chato, cara, isso é chato pra cacete. Isso não dá dinheiro não, música que dá no bar do boteco, o dinheiro rápido, né? E pior que tu pensa isso mesmo, porque tu faz uma coisinha ali e vem uma grana. Aí tu tem aquele serviço ali que, quando tu entra nessa espiral de tu já tá trabalhando todo dia, etc., tu vai, sabe, acomodando. Fala, entra a grana ali no final do mês. E você pensar que isso é a realidade da maioria da galera. Sim. Porque realmente você tá ali, quando você tá... Ou você tá num shopping, numa loja, você tá numa música, você tá em qualquer atividade ali que você consegue realmente prestar um serviço, você tá ganhando uma graninha ali, né? Que muitas vezes, às vezes, você tá na casa dos seus pais ainda, então aquele dinheiro ali rende. Sim. Né? A partir do momento que você começa a aumentar de idade, você começa a perceber que a vida... Você não pode viver daquilo o resto da sua vida, você começa a ter mais ambição, e é aí que você faz a virada, né? Então eu percebo que tem muita gente nessa fase de vida e que muitas vezes se acomoda. Que acontece muito também, fazendo um paralelo no nosso mundo do concurso, com os concursos das concurso meio que a gente chama, né? Sim. Então muita gente às vezes passa nos concursos de analista, de técnico, ou de escrivão, investigador, agente, e acaba... e sempre quis ser delegado e acaba se acomodando, porque você recebe uma grana ali, você está trabalhando, e acaba não avançando e buscando o seu sonho de ser delegado, né? E aí acaba porque vai entrando uma grana, tu fala, aí você muda. Eu acho que a dificuldade é sempre você... É meio clichê, mas é meio verdade, você sair um pouco da zona de conforto. E às vezes a zona de conforto é um lugar desconfortável pra cacete.
que é uma escala 6x1 de comércio, que é um trabalho ruim que você tem. Só que aquilo ali se torna meio estagnado, então vira uma zona de conforto, desconfortável pra caramba. Só que você fala, porra, pra sair daqui, esse passo fora, que é já sou escrivão de polícia, já sou praça da PM, quero ser oficial, ou já sou analista de tribunal, quero ser juiz. Vou fazer uma coisa quase que do zero agora, que é estudar. Nossa, cara, isso é um esforço, assim, mental terrível. E eu, nessa época, eu fazia 3 coisas, assim, que eu achei que eram melhor do que estudar direito. Eu jogava capoeira. É verdade. Então, cara. Eu sou graduado, cara, corda azul. É verdade, não sabia dessa? Sabia, não. Verdade, cara. Aí eu pensei assim, porra, posso começar a dar aula, que eu já tinha anos, eu era graduado e tal. Falei, posso começar a dar aula. Eu tocava violão, conhecia música e tal, tocava uma porrada de instrumento, até hoje toco uma cacetada de instrumento. E eu, cara, tinha começado a treinar musculação uns anos antes, então eu queria ser fisiculturista também, Meu cara. Deus. Tu acredita? É verdade, cara. Você é muito Ronaldinho Gaúcho, rolê aleatório cara. Total. Não, e isso no mesmo, na mesma época, eu fazia as 3 coisas. Aí eu falei, porra, ou eu vou investir aqui no treino, vou virar atleta, e quase fui, faltou pouco, vou mostrar a foto depois na galera, do foto de treinando, etc. Uhum. Pô, eu tinha 90 e tantos quilos, cara, com... Minha altura é baixa, uns 70 e pouco e tal, treinava e tal. Ou eu vou fazer isso, ou vou tocar, ou vou ficar na loja aqui, entendeu? Aí tranquei a faculdade de Direito, falei, não vou mexer com essa parada mais não. Só que, porra, aí tu vai ficando velho, tu vai percebendo, não, isso aqui não dá pra passar a vida inteira fazendo essa parada aqui. E o comércio, quando você trabalha, todo mundo sabe disso, né? O cara que trabalha para qualquer outra pessoa é tudo muito fugidio, né? Então, você trabalha hoje, amanhã você não trabalha mais. Amanhã o negócio do cara mudou e tu não tem mais lugar ali e tal. Aí, pouco tempo depois, me demitiram ali da loja, trocaram todo mundo e tal. E aí tinha lá, morava em Petrópolis, Rio de Janeiro, e tinha uma empresa de caminhão reboque terceirizada da prefeitura na cidade, que trabalhava com a terceirizada do Estado, que estava começando a terceirizar para a prefeitura de Petrópolis também. E ali o sistema era o seguinte, era uma empresa que fornecia caminhão-reboque e pátio de apreensão de veículo. Tipo, o cara que transita sem documento de porte obrigatório, o cara que tem sucata e etc. Então, a empresa prestava esse serviço de acautelamento. E aí eu comecei a trabalhar ali, acho que alguém me indicou, sei lá, comecei a trabalhar ali, cara. E ali, aquilo ali mudou minha vida. Porque ali eu conheci o que era trabalhar no sentido brasileiro da coisa, sabe? No sentido da exploração do trabalho e tal. Ele trabalhava de domingo a domingo, sem folga, sem férias, no sol a sol. Só que também ganhava uma grana. Porque fazia hora extra. E aí eu era novo, eu tinha 18 anos, 18, 19. Então força física tinha. E tu podia trabalhar o quanto tu quisesse. Se tu quisesse virar o mês inteiro, de domingo a domingo, de 8 da manhã às 7 da manhã do outro dia trabalhando, vambora, tinha serviço. E ia recebendo hora extra. Então ali eu comecei a ganhar uma grana maior, só que trabalhava assim, cavernosamente. E trabalhava porque eu queria. Porque eu queria, né? Tinha que trabalhar, mas ao mesmo tempo eu falei, porra, dá pra fazer isso aqui que eu ganho uma grana maior. Aí ali eu entrei como assistente de qualquer coisa, depois virei assistente lá do caminhão reboque. E ali, meu irmão, trabalhava dentro do pátio de apreensão, trabalhava na rua, terceirizado com a PM, trabalhava apreendendo veículo, trabalhava rebocando veículo, trabalhava dentro do caminhão reboque. Ali eu aprendi tudo, cara. Ali eu aprendi tudo que eu sei tudo que eu sei da minha vida, tudo que eu sei do... Isso é que eu ia até perguntar. Esse nível de experiência ali, ele realmente é brutal. É uma experiência ali empírica gigantesca que poucas pessoas têm, né? O que você traz, assim, de insights, de aprendizado para sua vida hoje, né? Hoje transformada, assim, realmente como professor, extremamente preparado, como uma pessoa que passou pelo concurso público e foi aprovado. O que você trouxe ali com insights que fizeram você realmente aplicar? Assim, eu nunca fui rico, nunca tive dinheiro, nada. Mas também, porra, nunca passei fome, entendeu? Nunca fui pobre, assim. E ali, ou seja, eu não conhecia o que era esse mundo, assim, do cara que, se ele não trouxer aqueles 10 reais no final do mês ali, ele não come aqueles 10 reais.
E ali eu fui ver o que era, de fato, você conhecer a classe social mais baixa do trabalhador brasileiro, mais baixa no sentido weberiano da coisa, assim, sociologicamente. O cara que tá mais fudido. Sim, o português, claro. Bem, o trabalhador mais explorado, até, entre muitas aspas, a vítima do Estado, aspas infinitas, a vítima do Estado, que a gente perdeu um bem ali, que o cara também não tem dinheiro para pagar o documento do carro, aí o Estado cumpre a lei, claro, e tem que tirar, só que esse cara acabou com a vida desse cara, porque tirou, às vezes, o único bem que ele tinha. Pô, mas tá errado. Sim, mas são duas coisas diferentes. Tá errado, mas acabou com a vida dele. E aí, eu, que também tava lascado, tirava o bem desse cara. E aí, cara, isso me fez conhecer que a realidade das pessoas era muito difícil. E aí isso me fez conhecer várias realidades. E no meio disso tinha alguém que mesmo assim queria estudar, alguém que mesmo assim estava tentando melhorar de vida, e eu fui vendo aquelas pessoas. Aí nisso eu comecei a conhecer o pessoal da PM, que era a galera com quem a gente trabalhava. E saía para trabalhar na rua com o pessoal da PM todo dia. Passa várias horas por dia acompanhando as guarnições da PM no caminhão. Então eles iam de viatura. Tipo, porra, hoje vamos fazer uma blitz na rua tal. Aí eles iam fazer a blitz dele e a gente ficava com um caminhão reboque do lado. Às vezes 2, 3 caminhões, às vezes uma frota inteira, às vezes um, e etc. E ficava ali. Então, os PMs faziam o trabalho deles, apreendiam o carro, fazia dura, e etc. E a gente rebocava. Então, naquilo ali, cara, eu fui conhecendo o pessoal da PM do Rio, dia após dia trabalhando junto, dia após dia trabalhando junto. E pensando, porra, eu acho que esse é um serviço maneiro. Aí, que coisa, né? Um determinado dia, alguém falou assim, ó, hoje vai ter o fulano de tal, o tenente fulano de tal na operação com vocês. E eu sei lá o que é um tenente, porra, entendeu? Um moleque, 18 anos, eu não servi exército, eu sei lá o que é um tenente. Quando chegamos lá no dia, era um moleque da minha idade, de repente um pouco maior. Um cara parecia tipo um fuzileiro naval, forte, brancão assim, com queixo quadrado. Eu vi aquele cara novão, um fuzil 762, tiracolo assim, e exercendo uma autoridade enorme, nos caras muito mais velhos. Eu olhei aquilo, achei assim, falei, porra, esse cara é foda. O cara novo, devia ter um pouco mais da minha idade, mandando naquilo ali tudo, os caras tratando ele com o maior respeito. Aí, em algum momento, depois da operação, eu falei com ele, pô, posso fazer uma pergunta? Meio medrado, assim, pra chegar perto do cara, entendeu? Pô, posso fazer uma pergunta pro senhor? Ele falou, fala aí, o que foi? Falei, pô, como é que é esse teu serviço? Porque eu vejo que o senhor, né? O senhor é mais novo e tal. Aí ele percebeu que eu era só um bobão que eu não sabia. O cara teve a maior paciência do mundo, me explicou. Falou, não, tem 2 formas para trabalhar na polícia. Ou você vai ser oficial, e aí você entra novo, você tem um posto acima, você comanda e tal. Ou tu é praça. Aí eu falei, caralho, isso aqui é muito maneiro. Falei, como é que faz pra ser isso aí? Ele falou, tem que fazer concurso. Falei, como é que faz pra fazer concurso? Falei, faz um cursinho. Aí comecei nessa coisa de pesquisar o que era concurso público, o que era cursinho. E falei com ele. Aí ele falou, mas tem faculdade, alguma coisa? Eu falei, fiz direito um tempo aí, mas tranquei. Ele falou, volta, porque não sei se já precisa... Acho que não precisava ainda do bacharelado em direito para ser oficial, mas ele falou, volta, porque vai precisar em breve, ou porque... Me deu esse conselho. Aí eu fiquei nessa, não voltei na época, e continuei ali, até que não... Mas falando, porra, isso aí é um trabalho maneiro. Um moleque de 18 anos, né? Por mais que você depois vá compreender que não é bem assim, tem vários senões, né? Mas um moleque de 18 anos, você vê alguém com mais ou menos a tua idade, mandando pra caramba, com arma desse tamanho assim, abordando os outros, etc. Pô, o poder é sedutor, assim, nesse sentido. E desperta, né? Aquilo que você falou. Você tava numa condição ali, realmente, de uma espiral mesmo, de você ver aquela condição, trabalhando pra produzir, e de repente você vê um cara na sua idade, com a idade próxima, já em outro posto, aí nesse momento desperta, né? Você fala assim, porra, eu poderia estar ali. Né? E o cara ainda te dá uma incentivada. Esse cara me deu uma incentivada. Ele falou, não, estuda, faz um cursinho preparatório e é mole, dá pra você, entendeu? Dá pra você, estuda. Falei, porra, beleza. Aí nessa, trabalho, mas era impossível estudar naquele momento. Ali, cara, a gente trabalhava de, sei lá, 7 da manhã até a hora que terminasse. E a hora que terminasse era meia-noite, era 2 da manhã do outro dia pra voltar no 7, etc. Aí nisso eu ia trabalhando. Era uma empresa que tinha filial no Rio de Janeiro inteiro, então eu rodava o estado. Num determinado momento me transferiram lá pra Nova Friburgo, morava em Petrópolis, tudo região serrana do Rio, mas é uma cidade, sei lá, 100 e tantos quilômetros distante,
Ó, tu vai trabalhar lá em Friburgo, agora abriu uma unidade lá. Aí eu fui pra lá, morei dentro do alojamento do depósito de carro. Que era tipo um grande estacionamento e tinha um alojamento lá. Eu morava dentro do alojamento. Então eu acordava, saía do alojamento, trabalhava o dia inteiro, dormia, trabalhava. E totalmente sozinho lá em Friburgo. Conhecia... Dentro do alojamento, velho? Dentro do alojamento. Não conhecia vivo... Só quem eu conhecia naquele lugar era o segurança da noite. Que era o cara que eu ficava trocando ideia. De madrugada, entendeu? Uhum. Segurança que era também o segurança do alojamento, que era o segurança do estacionamento todo ali. Uhum. Aí nessa eu passei totalmente solitário, não conhecia viva a alma. Tinha um dia que eu não pensava em sair daquilo ali, mas vou sair como? Tranquei a faculdade e tal. Aí é isso, né? Tem muita gente que tem esse processo de estudar, que tem um estalo, e o cara fala, a partir de agora eu vou... Comigo não foi, comigo foram essas pequenas coisas, assim, gradativamente. O exemplo daquele cara que tá melhor que eu, que o cara é policial... Aí, esse serviço que eu não gostava, que trabalhava demais, e... Aí, enfim, aí trabalhando, conheci um cara ali em Friburgo, que era dono de um restaurante que eu ia jantar. O cara era policial militar. E eu nem sabia, um determinado dia eu vi ele fardado dentro do restaurante. Falei, porra, que isso? Ele falou, não, eu sou PM também, etc. Eu falei, pô, que legal, tal. Aí, esse cara, igual o outro, da outra, me incentivou. Ele falou, pô, tu é novo, fica trabalhando aí o dia inteiro igual um peão de obras. Por que tu não estuda, cara? Eu falei, eu tenho faculdade de Direito, mas tranquei. Ele falou, volta, cara, volta. Ou seja, dei sorte de nunca achar alguém que falasse, tu é burro mesmo e... entendeu? Cara, na minha vida eu nunca achei um cara que olhasse pra mim e falasse, tu é peão de obra e daqui tu não passa. Uhum. Tem aquele vídeo, sabe, viu aquele vídeo do Clóvis de Barros? Ele fala assim, não, você é... sim. Você é tosquinho mesmo, entendeu? Você tem que ver o solzinho. Eu nunca tive... Eu sempre tive pessoas aleatórias, assim, falando, pô, meu irmão, vai fundo. Aí nessa, vai. Voltei pra faculdade de Direito. E aí voltei pra faculdade de Direito, ainda o pior aluno da faculdade de Direito. Não tinha saco, mas falei, agora eu vou ter que terminar essa parada aqui. Fui. Aí o último gap, assim, foi uma palestra que teve na faculdade. Isso aí eu já morando no Rio de Janeiro, morando em Niterói. Tinha uma filial da firma lá. E aí ali, cara, era o lugar mais... Trabalhava em São Gonçalo, o pessoal que é do Rio de Janeiro conhece ali. É o sol mais quente do Rio, o lugar mais complicado do Rio de Janeiro. Pra você ter uma ideia, o almoço ali funcionava da seguinte forma. Eu saía de casa com uma marmita, um pote de sorvete, feijão por baixo, o arroz por cima e o que tiver... E a proteína por cima. A mistura. Saía de casa com aquilo ali 6 da manhã. Ia comer a hora que desce. Ou seja, a hora que desce aquilo ali, meu irmão, já tava aquele jeito. O hit ET, né? Então, isso aí era o almoço. E aí eu falei, caralho, isso aqui não tá dando. Mas ao mesmo tempo, como é que eu vou estudar? Impossível parar pra estudar. Um certo dia, alguém falou, vai ter uma palestra do delegado de polícia na faculdade. Vai falar sobre concurso público para delegado. Aí eu me lembro que eu fui assistir, que coisa, né? Eu fui assistir porque eu precisava de hora complementar. Essas coisas pra passar na faculdade. Sim. Não fui nem pra ver a palestra do cara. Tô ouvindo a palestra do cara, o cara fala assim, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês estão no 5º período, 6º. Quem não tem nome de parente pra ir pra advocacia forte depois que se forma, vai passar um perrengue fodido. Que é difícil advogar. Do zero. Muito difícil. Muito difícil. Ao mesmo tempo, o nego tá acertando 100% das questões de qualquer prova de concurso aí. Então, minha dica pra vocês não quer terminar a faculdade e ficar totalmente à deriva, estuda. Porra, aquela frase desse cara me bateu, cara. Quando ele falou assim, advocacia pra você que não tem já uma perspectiva, você tá fudido. Concurso, se você não começar ontem, você tá fudido. Aquilo ali eu falei, então tô fudido. Cara, e é muito real, né? Porque, assim, o tanto de gente que a gente conhece, assim, que fez direito e tá advogando e tá cortando um dobrado pela ausência realmente de oportunidade. Acho que a maioria, cara. A maioria. Porque, assim, porra, o tempo todo, muito advogado entrando no mercado de trabalho, pouca oportunidade. E se de fato você não tem um histórico familiar que já lhe dê uma retaguarda boa para advocacia, realmente você vai passar um perrengue muito forte. Difícil. E aí acaba que o concurso público termina sendo o meio mais democrático, né? Sim. De uma pessoa sem nenhum tipo de pedigree, uma pessoa sem sobrenome, que vai chegar lá e falar assim, ó, eu nunca fiz nada, você mesmo. Você tava ali,
você estava completamente perdido em relação ao que ia fazer da vida, estava afogado ali no trabalho, e ao mesmo tempo foi um momento ali que você começou a despertar através de uma palestra que você podia mudar de vida, né? E aí eu emendo, Rodrigo, como é que foi esse processo ali de você realmente dar um estalo? Você comentou aqui comigo que não foi a mudança não foi somente algo, um passe de mágica, um estalo, foi uma soma de fatores. Mas o que fez ali realmente, a partir dessa palestra, falar assim, porra, eu preciso mudar a minha vida e eu preciso realmente correr atrás do meu, senão tô fudido. Naquele momento ali, eu ouvi aquele cara falando, porque qual é a opção que o estudante de direito hoje tem? Ou tu vai advogar ou tu vai fazer concurso público. Eu tinha ali um delegado de polícia que, por um estudante do 5º ano, é a maior coisa, assim, pô, o cara é delegado, cara, e o cara tá dando um conselho dizendo que tá difícil. O que eu pensei, se tá difícil pra esse cara aí, entre aspas, imagina pra mim, velho. Se esse cara, que é esse cara, tá falando que tá difícil, aí eu falei, bom, não tem jeito. Tô novo ainda, tinha 20, sei lá, devia ter 21, 22, alguma coisa assim, sei lá. Tô novo ainda, dá pra estudar e tal, mas ainda trabalhando no caminhão. E aí teve um evento, assim, que fez eu estudar pro concurso CFO da PM do Rio, que eu tava trabalhando, certo dia o gerente lá chegou, hoje vocês vão trabalhar com o batalhão de choque. E eu não conhecia o pessoal do choque, não sabia nem o que era exatamente o batalhão de choque da PM do Rio, que é o pessoal das operações especiais. Aí os caras chegaram, meu irmão, com uma farda totalmente diferente, com as motos e tal, pra encontrar a gente. Parecia o pessoal da SWAT. Eu vi aquilo ali... Cara, escuta a história. Eu vi aquilo ali e falei, caralho, os caras devem ser foda e tal. No momento em que os caras chegaram pra pegar os nossos caminhões ali, o depósito que a gente trabalhava, que era um lugar gigantesco, ele era aberto e atrás tinha uma favela. Muito grande, muito grande, muito grande. Os caras entraram ali com as 5, 6 viaturas de moto, trocando ideia, tudo gente boa, tal. Aí eu logo vi quem que tava ali mais conversando e falei, pô, como é que faz pra trabalhar nesse setor que vocês trabalham, no batalhão e tal? Aí ele falou, ó, tu tem que fazer o concurso, depois tu faz um curso. Aí ele falou, tu pode fazer o concurso de oficial. Eu falei, isso aí eu já sei como é que funciona. Então faz o concurso de oficial. Aí, de novo, um cara que me incentivou. Ele falou, faz o concurso de oficial, passa e vai fazer o curso do choque. Tu vai ser bem recebido lá. Nós vamos te receber bem. Aí falei, vou estudar pra essa parada. Aí, me passa uns 5 minutos, aqueles caras ali esperando. Barulho de tiro. Pei, pei. Falei, que porra é essa? E os caras, que porra é essa? Quando foram ver, rapaz, nego viu eles entrando da favela lá em cima e meteu tiro neles de cima. Só que tinha uma porrada de civil ali, todo mundo trabalhava. Os caras começaram a entrar debaixo atrás de carro, etc., tirando arma da cintura, a gente no canto da parede, assim. Cara, meu olho ficou desse tamanho. Curiosamente, eu achei aquilo ali maneiro. Que porra louca, né? Eu achei a reação dos caras maneiro. Falei, eu vou estudar pra isso, e agora? Aí ali eu falei, não, vou... Então, o gatilho não foi financeiro, muito doido, não foi, né, cara? Foi mais emocional do que tudo. Cara, porque é isso, tu quer emocionar uma pessoa nova, um moleque que tá perdido, tu tem que bater no emocional, assim. Essa decisão racional, ó, daqui a 10 anos tu não vai ter dinheiro, etc. Não bate na cabeça. Difícil. Bate na minha hoje, na tua, que tem filho, que não sei, pô, daqui a 10 anos vou estar aposentado. É um moleque que tá, entendeu? Não bate. Agora, tu vê um troço que te emociona, fala, puta, isso te dá um impulso. Aí eu falei, não, agora eu vou começar a estudar, que isso aí é maneiro. Isso é maneiro. Cara, aí você estudou pra CFO. Aí comecei a estudar pro CFO. CFO. Aí conta pra mim, assim, você passou pra CFO ou não e se você teve outras aprovações e reprovações no meio do percurso. Pois é, aí eu comecei a tentar conciliar o estudo e o trabalho, o que é muito difícil pra todo mundo. E se tu tem um trabalho como esse, que era um trabalho irregular, que não tinha hora, era todo dia, toda hora, mais difícil ainda. Então eu comecei a tentar aproveitar cada mínimo horário que tinha pra ler alguma coisa da faculdade, mas ainda sem método, sem nada. Bota água pra nós aí. Sem método, sem nada, sem saber o que tava fazendo. Lia os materiais da faculdade. Eu não usava rede social, então digitava no Google, assim, essas coisas. Mas comecei a estudar. Peguei umas provas antigas, comecei a estudar. E aí, cara, que coisa, né? Eu não sei por qual razão, mas eu descobri que eu era muito bom nisso. Eu descobri que eu era muito bom em estudar e aprender coisas. Uma coisa que eu nunca, jamais na minha vida seria capaz de imaginar.
talvez porque ali eu tava com essa emoção. Que eu tinha visto umas cenas assim, falei, porra, isso aí é maneiro. E aí, nos períodos passados, acumulando com a loja e tal, eu não tinha, era só um troço ali que eu tava meio que tendo que fazer pensando no futuro. Então faltava aquela coisa meio do coração, que, porra, faz isso aqui. Naquele momento eu tinha. E aí, tesão, né? Eu tinha um tesão. E aí, cada hora que eu lia alguma coisa assim, eu tava lendo aquilo e pensando nos caras do batalhão de choque, falando, faz o curso que nós vamos te receber bem aqui. E, porra, que parada. Então aquilo... Quando eu efetivamente comecei a estudar, eu falei, porra, eu sou bom nisso. Que aí eu começava a fazer exercício, comprei um livro de questões, nem sei se ainda tem isso hoje em dia, porque hoje tem site e tal, livrão de questões, começava a fazer, acertava algumas, e falei, porra, eu sou bom nisso, sou bom em aprender coisas, etc. Aí nessa, fui, saiu o concurso do CFO, PM do Rio, precisava do bacharelado em Direito, eu não tinha, eu tava no 6º período, alguma coisa assim. Fiz, passei, dentro das vagas, fui fazer o TAF, passei no TAF, nessa época eu tava bem, assim, de saúde, passei no TAF, mas não tava no meio da faculdade de Direito ainda. Aí até imaginei, falei, porra, tentar contratar um advogado pra fazer uma ação, pra garantir a vaga, alguma coisa assim, tem essas coisas, né? Uhum. Mas tava muito longe, falei assim, aí pensei, quer saber, se eu passei nesse aqui, eu posso passar em outros também. E quanto que ganha o oficial da PM do Rio? Eu vi lá, sei lá quanto que era, sei lá quanto que é hoje. Falei, quanto que ganha o delegado do Rio? Eu vi isso, falei, porra, ganha 10, 15 mil a mais. Falei, se eu passei nesse aqui, eu continuo estudando mais 1, 2 anos, eu passo pra delegado também. E aí tinha mais ou menos na mesma época o rumor do concurso de delegado de polícia do Rio. Que foi o último que saiu, mas o rumor já vinha há 10 anos atrás, que foi quando teve o último. Então eu falei, porra, vai sair, sabe, folha dirigida, a qualquer momento edital. Sim. Levou mais 10 anos. E eu pensando, não vou estudar pra isso aí. Aí começava a estudar, assim, todo o tempo disponível. Todo o tempo, pensando no concurso de delegado Rio. Isso muitos anos antes de ter o último. Até que eu consegui juntar uma grana e falei, dá pra largar o trabalho e segurar aqui, sei lá, 2 anos, uma coisa assim. Juntei uma grana, consegui um estágio, tava ainda na faculdade, um estágio no TRF. Vai entrar uma grana pouca, juntei uma grana, dá pra segurar e vou estudar da hora que eu acordar até a hora de dormir. Aí você vai achando a tua metodologia, comecei a estudar e descobri que eu era bom pra caralho em aprender coisas de direito. Que doideira, né? Que você abandonou lá no início porque era um dos piores alunos da faculdade. Pois é, e aí nesse momento eu me tornei o melhor aluno da faculdade de Direito. O CR meu saiu do 6, que era o necessário, e 6, assim, implorando pro professor, pra quase 10. Não era 10 porque a baixa já tava... Mas eu tirava 10 em tudo, passei a tirar 10 em absolutamente tudo. Vamos lá. Que coisa, né? Músico profissional. Não, profissional mais ou menos, assim. Músico profissional tava... Vamos lá. Tocava num peço, chamava Books Bar, cara. Era um lugar, cara, ele entrava assim e só tinha uma saída. Aí o músico tocava lá no fundo, eu tocava com o Edmar, que era meu professor. Só que só tinha... Aí de vez em quando rolava uns porradeiros naquilo ali, na entrada. Como é que tu saía, mesmo? Books Bar. E do lado do Books Bar tinha uma roda de capoeira, sexta-feira. Então eu tocava no Books Bar... Nem sei se existe isso aí. Se existir, um abraço pra galera lá e tal. E saía dali, ia pra roda de capoeira do lado, na rua, cara. Entendeu? Cara, músico profissional, ajudante de caminhoneiro. Peraí, só um detalhe. Eu fiz show grande, cara. Eu toquei no Teatro Municipal de Petrópolis. Cara. Então é músico profissional. No Teatro Municipal, dei aula e tal. Vamos lá. Músico profissional, ajudante de caminhoneiro, capoeirista, vendedor de loja de material esportivo e primeiro colocado no concurso de 2018 da Delegado de Minas Gerais. Como é que isso é possível? Porque em condições normais me parece impossível. Pois é. Bom, eu comecei a gostar de estudar, cara. Comecei a gostar de estudar direito. Comecei a gostar de estudar direito penal, processo, direito constitucional. Mas sabe uma coisa que eu acho que foi fundamental? Foi perceber que a faculdade não me ensinava nada. Porque eu tava, sei lá, cursando Direito Processual Penal 5, que é recurso, nulidade, e eu não sabia um princípio de processo penal. Alguém falou, o que é a presunção da inocência? Eu não sabia falar nada daquilo.
Até eu falei, bom, eu tô do meio pro final da faculdade, eu não sei nada, mas ao mesmo tempo eu tô cursando as últimas disciplinas. Como é que é possível? Aí o que eu fiz, bom, ou eu tô estudando errado, ou a faculdade não serve nada para aprender direito, só para te dar o diploma, que é um pouco a realidade da faculdade de direito hoje. Então eu peguei livro, tinha uma biblioteca do tribunal lá, eu fui, sem saber autores, nada, eu peguei um livro de cada matéria. Pelos nomes, assim, era o livro de Direito Constitucional do Gilmar Mendes, do Luiz Roberto Barroso, o livro de Direito Penal do Juarez Cirino. Peguei os livros e falei, eu vou fazer, entre aspas, uma nova faculdade. Vou ler os livros de capa a capa do início para ver o que eu perdi. Aí, rapidamente, eu falei, eu perdi tudo, eu não sei nada. Não sei nada. Então, eu ia ver princípios, eu não sabia um. Eu ia ver teoria do direito penal, não sabia nada. E comecei, dentro do meu tempo, a ler os livros, assim, de capa a capa. No início, claro que não dá para fazer isso, assim, estudar para concurso, lendo os livros. Mas no meio da faculdade foi o que eu fiz. E isso foi me dando uma visão geral sobre todas as disciplinas muito grande. Ou seja, eu fui fazendo a minha faculdade, literariamente, relendo os livros. E eu descobri que eu tinha muita facilidade para aprender as coisas, para raciocinar, para deduzir as coisas. Eu não precisava decorar nada. Porque eu lia aquelas coisas e eu entendia como é que aquilo ia se projetar num tema lá da frente. O que é um negócio muito louco, porque às vezes todo mundo tem capacidades que às vezes não sabe, cara, desconhece, porque você precisa viver, pô. Você precisa trabalhar, você precisa tocar a vida, você precisa cuidar do teu filho, você precisa cuidar da... E de repente tu tem um dom, cara. Tu tem uma capacidade para fazer ou para tocar um instrumento, ou para estudar, ou para lutar, ou para correr, que se você não tiver a oportunidade de botar aquilo à prova, você não vai saber. E me diz uma coisa, Rodrigo, você tem... Assim, eu convivo com você, eu sei o quanto você tem facilidade de absorver algumas coisas, né? E, enfim, de aprender aquilo dali e, ao mesmo tempo, rapidamente decorar. E isso é uma realidade, né, do concurso público, pelo fato de ser uma imensidão ali de conteúdo, do que a gente precisa estudar, o edital gigante, e, ao mesmo tempo, você fazer um processo de revisão. E não é só estudar, né? Você fazer uma revisão também daquilo, de você ter ali, às vezes, 10 matérias e a prova, semana que vem, você tem que revisar 10 matérias. Com base na sua experiência, na sua expertise, na sua facilidade e na sua percepção ali, né? Hoje, olhando para trás. O que você sugere e qual é a dica para as pessoas que estão estudando para concurso de como fazer para que esse processo de absorção de conteúdo seja o mais profundo e pertinente possível? Eu acho que a minha grande sorte, e isso é meio sorte mesmo, assim, isso não é muito dedicação ou mérito. Acho que a minha grande sorte foi ter descoberto muito cedo como a minha cabeça funciona para aprender. Talvez por isso o meu processo de estudar antes não tenha dado certo, porque eu ainda não tinha entendido como é que a minha cabeça aprende. Eu sei lá, por tentativa e erro, eu aprendi como é que a minha cabeça funcionava. E aí é uma coisa... Tanto que hoje eu não dou mentoria, essas coisas, cronograma. Não faço isso porque eu não sei ensinar ninguém a estudar. Eu sei estudar. Mas eu não sei ensinar a galera a estudar. Então eu sou dos poucos que não faz mentoria porque eu não sei fazer. Como é que a minha cabeça funcionava? É um negócio meio atípico e que não serve para a maioria das pessoas. Só que serve para tirar esse princípio que é aprenda como a sua cabeça funciona para estudar. Se existe uma verdade nesse processo, não tem um método certo. Tem um método que funciona para você, no teu contexto, e o método que não funciona para você. O que funcionava para mim era o seguinte. Eu lia literatura jurídica, livro, doutrina, né? E não é doutrina sinopse, com todo respeito, só, não era material, isto aqui para concurso. Eu lia literatura jurídica. E eu tinha tamanha facilidade de raciocinar os temas que aquilo me dava o conhecimento necessário para fazer as questões. Eu não tinha cronograma de estudo, então eu estudava o que eu achava que eu tinha que estudar na periodicidade que eu tinha que estudar. Geralmente eu dividia, a galera costuma dividir o estudo por matérias por dia, né? Todo dia eu estudo 2 matérias, ou todo dia eu leio tantas páginas, tal, que é o que funciona para a maioria das pessoas. Eu nunca tive isso. Eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu ia fazer na semana, mas podia variar. Então eu estudava por tema. Acordava de hoje, eu vou estudar inquérito policial. E eu estudava inquérito policial até terminar o inquérito policial. Aquilo ali, se me levasse 2 horas para terminar o tema, nos livros que eu tinha e etc., aí eu passava para outra disciplina. Se me levasse 3 dias, eram 3 dias estudando inquérito policial. Eu descobri que aquilo me permitia formar um conhecimento sólido sobre aquele tema. E aquilo me eliminava a necessidade de revisar com muita frequência.
Porque o modo como meu raciocínio estruturava aquilo do início ao fim permitia que eu só tivesse que revisar aquilo muito tempo depois. Então, esse formato de revisão 7 em 7 dias, 10 em 10 dias, eu nunca fiz isso. Eu revisava quando eu achava que tinha que revisar. A minha cabeça sabia quando... Porra, aquele tema que eu estudei no outro dia já não tô conseguindo me lembrar daquilo. Deixa eu dar uma revisada. Então, eu ia nesse formato, assim. Eu ia achando o meu próprio caminho. Fazia caderno, que é uma coisa que hoje a galera não faz. E, de fato, leva tempo. Mas eu descobri que sem caderno eu não funciono. Até hoje, cara. Mestrado, doutorado, livro que eu escrevo. Ó, se eu não tiver caderno, eu não funciono para aprender. Então, fazia os meus próprios cadernos. E isso é só o fazer caderno dá um outro podcast. Porque o fazer caderno não é você pegar o livro aqui e transcrever para cá. Isso é um processo burro e mecânico. O fazer caderno é tu pegar uma fonte de estudo, absorver aquilo, digerir o que está escrito ali. E sem você ler e transcrever igual um Robocop, é você sistematizar aquilo ali com as tuas palavras, do teu jeito, de modo que você tenha o seu material de revisão que foi feito por você. Porque é neurologicamente muito mais fácil de você revisar o que você produziu, com base no que você aprendeu, do que você revisar uma outra coisa que outra pessoa produziu com outras palavras. A minha cabeça funcionava assim. Bacana. É bem legal. E você falou alguns pontos aí super importantes que eu acho que é válido a gente trazer aqui à luz novamente, que é o seguinte, um deles... Cada um vai ter uma realidade, cada um vai ter uma percepção ali da sua realidade de como vai estudar, né? Então, assim, tem gente que gosta de estudar por resumos, tem gente que gosta de estudar por livros, por videoaula, e não existe muito certo e errado, né? É por isso que a gente conversa tanto sobre o tema e realmente é onde cada um vai ter mais facilidade. Tem gente que vai ter mais facilidade com o PDF, tem gente com mais uma questão doutrinária, videoaula. Não falta opções aí pra galera, né? Então, assim... Agora, um outro ponto que você tocou também, que é fundamental e aí é indispensável, seja para a parte acadêmica, seja para a parte do concurso, é realmente a formação de base, né? Porque você formou a sua base ali, como você falou em relação à parte doutrinária mesmo, e o que lhe deu sustentação para o desenvolvimento, né? Seja do seu estudo para concurso, seja na parte acadêmica. Então, assim, a formação de base, e aí trazendo para a parte do concurso público, a formação de base, ela é fundamental, né? É fundamental porque faz realmente com que você tenha bases sólidas. Para quê? Para quando você for fazer uma revisão, a revisão seja mais rápida, a revisão mais fluida, mais concatenada, você faz sinapses com outras matérias. Então, você começa a ligar o penal com o processo penal, com o constitucional, coisa que você faz... profundamente quando a gente tem curso de prova oral, então você liga uma matéria na outra, essa interdisciplinariedade é super importante para que você faça conexões e seu cérebro memorize, né? Então, esse tipo de formação de base, porque hoje o que a gente percebe? Muita gente pulando de edital em edital, né? Isso é ruim. Com a formação, com a base muito frágil. Então, a pessoa ali estudou inquérito policial, aí leu muita lei seca, leu o Código Penal, o CPP, e depois resolveu questão. Aí pronto, aí chega no outro concurso, 3 meses depois, cai inquérito policial, errou. Por quê? Porque não conseguiu ter a visão macro, né, e mais profunda do inquérito policial. Né? Mas, Rodrigo... Não, e tu sabe que acontece uma coisa que é o seguinte, quando você não tem uma boa formação de base, você acaba tendo que reestudar os mesmos temas trocentas vezes. Hoje, né, na outra condição de professor, a gente lida com centenas ou milhares de alunos toda hora. E aí eu vejo isso quase como um fio. Tipo assim, tem aquele aluno, por exemplo, ele tem o curso de dedicação. Aí ele leu o PDF do dedicação do tema inquérito policial. Aí beleza. Aí, amanhã ele compra um livro de processo e ele vai lá e estuda um inquérito policial pelo livro de processo. Aí, 2 dias depois, ele compra um outro curso e ele vai assistir às aulas de inquérito policial no processo. Aí, daqui a pouco, saiu o concurso da PF e ele vai pegar um material da PF, inquérito policial. Ou seja, esse cara, como ele nunca estudou uma base sólida de inquérito policial, a cada vez que sai um concurso, ele tem que estudar um inquérito policial de novo. Isso é inviável, impraticável. Agora, o cara que estuda aquilo ali uma única vez, pode ser por um livro, ou não, pode ser por um bom material. Hoje eu não sei, sabe? Porque meu concurso de 2018, 2019,
Hoje eu não sei se eu estudaria por livros, porque hoje o concurso já tem outras particularidades, daqui a 2 anos já tem. Hoje, provavelmente, eu daria mais ênfase em PDFs do que em literatura mesmo. Só que quando você tem uma boa base, você não precisa estudar aquilo ali nunca mais. O que você vai fazer é só manutenção. Ou ver, porra, na prova da PF tem uma norma federal que eu não vi ainda. Mas você vai ver aquela micro coisa. Uhum. E aí tem hoje... Eu acho que tem um certo medo até um medo da profundidade. Que é, por exemplo... Vamos pegar um tema de teoria do crime, que é a coisa talvez mais difícil que tem, que é teórico, abstrato, um monte de maluquice, nome esquisito e tal. Se você estudar, se fizer um curso de teoria do crime de 30 horas, de 50 horas, se alguém faz um curso completo de teoria do crime de 50 horas, a maioria dos alunos diz, porra, impossível, não tenho tempo para isso. Porque além de teoria do crime, eu preciso estudar parte especial, teoria da pena, culpabilidade, tipicidade, etc. Só que a galera não percebe que se você fizer nesses temas fundamentais das disciplinas principais, teoria do crime, organização administrativa do Estado, autarquia, etc., princípios do processo, teoria da Constituição, cara, tu estuda aquilo uma vez, decentemente, não é você ler uma página, é fazer um estudo daquilo, vendo a jurisprudência correlata, fazendo 1000 questões, vendo, às vezes, umas posições doutrinárias. Você está estudando teoria do crime. Dentro de teoria do crime, você está estudando tipicidade, conduta, ilicitude, legítima defesa. Se for um bom material, você está vendo exemplos de parte especial. Então, é um tema que você está tocando, dentro do qual você está tocando em trocentos temas. Aí, como é que eu fazia? Eu ia formando a minha base nesses temas. Eu tinha um edital. Eu não estudei para delegado de polícia. Isso é uma outra coisa. Eu estudava para carreira jurídica. Eu queria um emprego, eu queria um serviço. Entendeu? E o que saísse primeiro eu pudesse fazer, eu ia fazer. Calhou de ser delegado Minas, mas eu nunca estudei para delegado de polícia. Uhum. Nunca na minha vida. Claro que quando saiu o edital, aí eu peguei o edital e foquei naquilo ali. Mas eu tinha, se eu não me engano, era o edital do Ministério Público Federal, que acho que era o maior de todos. Separei as matérias comuns para delegado, que eram penal, processo, constitucional, civil um pouco, o que caía para delegado. Falei, vou estudar ponta a ponta esse edital aqui, enquanto eu não tinha edital publicado, formando a minha base nesses temas. Quando vier o edital, eu só vejo o que eu já não estudei e coloco o resto da revisão. Uhum. Só que, para isso, a ferramenta principal, e aí isso eu acho que é para todo mundo, não é só nesse meu método meio maluco, é você acompanhar o teu desenvolvimento com questões. Isso eu acho que é fundamental. Porque se hoje faz 1000 questões, X, 100, tanto faz. Amanhã faz outra, amanhã faz outra. Se você não vê com alguma periodicidade o teu índice subir um pouquinho, pode ser lento, porque às vezes tu tem uma família, às vezes tu tem 3 horas por dia de estudo, às vezes tu tem 12, às vezes tu tem meia hora. Então pode ser lento. Mas se você não você não observar progressivamente um aumento na porcentagem do acerto de questões, alguma coisa errada você está fazendo. Pode ser lento, pode ser mês a mês, pode ser 3 meses em 3 meses. Agora, se tu passou 3, 4, 5, 6 meses em 60%, 70%, tu tem que mudar alguma coisa. Então, eu sabia que o meu método funcionava, né, para mim, porque meu percentual de acerto nas questões sempre subia. Então, por que eu ia trocar? E hoje tem isso. Às vezes, o cara tem uma falta de segurança que ele fala, porra, não sei se eu tô estudando certo, não sei se minha revisão tá boa, não sei se meu PDF tá bom. Etc. A minha dica é essa. Teu percentual de acerto tá subindo? Então faz o que você tá fazendo aí. Não sei lá o que você tá vendo. Não quero nem saber o que você tá fazendo. Você tá vendo uma evolução? Segue. Ah, mas não sei quem falou que não é o método certo. Opa, puta que pariu, entendeu? Agora, ô Rodrigo, e aproveitando, isso daí é um ponto, né, que você tem muito contato com aluno, hoje você atua como professor e atua muito no contato direto ali com os alunos. Quais são as principais dificuldades ali que você nota, que você percebe ali, que você olhando para trás, você fala assim, porra, cometi o mesmo erro, ou é algo que pode, que representa a maioria aqui, que se às vezes fizer um pequeno ajuste, a coisa anda muito melhor. Ou seja, conta pra gente aqui o que é que a maioria faz de errado e que com pequenos ajustes pode ser ajustado para melhorar o rendimento. Se eu fosse tirar, acho que a média de tudo, eu acho que é não fazer um diagnóstico como esse das questões. Às vezes a gente abre as caixinhas lá no Instagram, essa coisa, né? Aí 9 de 10 perguntas são assim, estagnei em 70%, não sei como melhorar. A resposta é quase sempre assim, você tem que aprender a fazer o teu próprio diagnóstico, que eu acho que pouca gente faz. Você faz X questões objetivas,
teu percentual é 70%. Como é que tu melhora isso, que eu acho que a maioria da galera não faz? É entendendo o que são esses 30% de questões que você está errando. Então, você fez 1.000 e 300 você errou. Essas 300 correspondem à legislação seca, decoreba, correspondem à atualização jurisprudencial, correspondem a coisa que você já estudou, mas esqueceu, correspondem a coisas que você ainda não estudou e não faz a menor ideia, mas poderia, se fizesse um estudo um pouco mais profundo, deduzir. Você precisa saber isso. Porque se você acerta tudo quanto é questão de lei seca, mas questão de jurisprudência, você erra tudo, para de ler a lei seca, ou diminui, aí você tem que saber como é que é a tua proporção, e vai ler os materiais de jurisprudência de hoje até a década de 90 para saber tudo, porque é isso que tá te deixando para baixo. Ou não, os temas mais decoreba, eu sei todos. Agora, caiu um negócio um pouco mais teórico, mais denso, esquece. Para de ler a lei seca, a decoreba, e lê um livro de doutrina sobre um tema específico, sei lá, controle de constitucionalidade, que é um troço difícil, denso, enrolado pra caramba, mas é aquilo ali que faz com que você não acerte 80% das questões. Lei seca você acerta tudo, jurisprudência do Supremo você sabe tudo, decoreba você sabe tudo. Tira um tempo, pega um livro bom de direito constitucional, um livro bom, e tira uma semana para ler controle de constitucionalidade. Mas como é que eu vou tirar uma semana se eu tenho? Porque aquilo ali vai resolver o teu problema em direito constitucional, porque é aquele o teu erro. Então, ou é princípio de processo, ou é teoria do crime, ou não é isso, é só decoreba. Então, eu acho que a maior parte da galera não sabe fazer esse diagnóstico. Como é que eu fazia o meu? Às vezes eu estudava 3 meses, 4 meses, 5 meses, e falava, agora eu vou fazer minha semana de diagnóstico. Eu tinha umas coisas assim, que eu tirava da minha cabeça também, e porque eu descobri que eu conseguia tirar da cabeça e funcionava. Então, às vezes eu parava uma semana de estudar, de botar conhecimento para dentro, abria um site de questões na segunda-feira, botava todas as disciplinas pertinentes, sem filtro de matéria, sem filtro de cargo, sem filtro de banca. Então, juiz, promotor, delegado, advocacia geral, tudo, procuradoria. Nas disciplinas, sem filtro de tema, sem filtro de banca, sem filtro de... E deixava vir questão. E eu fazia questão uma semana direto, com um caderninho de erros. E aí, no final, tinha 2.000 questões feitas. Às vezes, cara, eu cheguei a fazer isso 2 semanas. 2.000 questões feitas, de tudo quanto é cargo, de tudo quanto é tema. Depois dessas 2.000, eu sabia o que de lei seca eu não conseguia fazer, o que de jurisprudência eu não conhecia, o que de doutrina... Eu sabia exatamente quais eram meus pontos fracos. Aí eu tirava tempo, às vezes de coisas que são óbvias, que tem que ler lei seca e súmula. Tem. Só que se você já é muito bom de lei seca, você vai ficar fazendo uma coisa repetitiva. É tipo uma maratona, né? Se quiser correr uma maratona no final do ano, você precisa treinar os teus pontos fracos. Subida, vai treinar só a subida, porque na subida tu cansa demais. Tiro, tu vai treinar tiro. Então, descobrir qual é o teu ponto fraco e ir nele, o que às vezes pode ser meio contra-intuitivo, né? Que como assim, vou estudar a doutrina num tema, tem prova daqui a um mês, só que pode ser isso aqui só que tá te faltando. Todo o resto tu já tem. Eu acho que a maioria da galera não sabe fazer esse tipo de coisa, né? E é engraçado o seguinte também. Aliás, na verdade, um detalhe que precisa ser diferenciado é o seguinte também. Porque o que eu percebo é que muita gente, às vezes, faz uma prova. Por exemplo, acabou de ter o concurso da PF. O que a pessoa faz? São 120 questões e a pessoa faz um diagnóstico da prova. Eu acho que a gente precisa saber também diferenciar. Tem que fazer um diagnóstico da prova sem a menor dúvida. Sim. Saber o que acertou, saber o que errou, quais matérias você está indo bem, quais matérias você não está indo bem, se lei seca, doutrina, jurisprudência. Todas essas análises precisam ser feitas. Mas ela não pode ser a única, né? Você perceba que você fez 2.000 questões, você fez muita questão, então a sua abrangência, né? A amostragem é muito maior. Isso é muito importante. E aí você consegue ter realmente um diagnóstico muito próximo da realidade. Porque Sim. O problema que acontece é o seguinte, às vezes a prova de constitucional foi difícil. Aí a pessoa, de 15 questões, ela acerta 7. Aí ela fala, porra, tô fudido em constitucional, não sei nada de constitucional. Quando, na verdade, calma, não necessariamente a sua
o seu diagnóstico é que constitucional você está acabado. Claro. E o contrário serve também. Não é porque, por exemplo, você foi muito bem administrativo... É que às vezes tu chutou 10 e acertou. Exato. Matemática Então, muito assim, possível. tem que fazer uma análise quantitativa e qualitativa também, né? Então, assim, quanto mais questão você analisa, mais é a sua profundidade em relação ao diagnóstico mesmo, né? Porque eu percebo que a gente vê muita gente no Instagram conversando, então, assim, eu percebo muita gente fazendo análise só na última prova. E a última prova, serve pra nada, a amostragem é muito pequena. Às vezes, quantas e quantas pessoas você não vê, hein? Perder na prova, às vezes ficar 5, 10 questões, nota de corte, na última 3 meses. A gente vê trajetória da aprovação o tempo inteiro, gente que perdeu na última prova e na prova seguinte passou. Então, assim, Sim. claro que você vai tendo uma melhoria gradativa e é normal que isso aconteça, mas eventualmente você vai ter um resultado também ali que foge um pouco do que você está fazendo ali, né? Sim. E, sabe que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando vai fazer mestrado e doutorado é que você tem que ter um cuidado enorme com a amostragem dos teus dados de pesquisa. Isso aqui é a mesma coisa. 120 questões da PF, da Sebrae... Não, certo e errado ainda. Não é nada, velho, nada. Eu tinha, na última semana, 30 mil questões, um pouco menos, feitas. Isso é uma boa amostragem. Porque uma coisa é você acertar 90% de 10 questões. São 9. Aí dessas 9, tu chutou 2, acertou, uma anulou, tu ganhou, a outra tu acertou e nem sabe como, tu acertou errando. Que, isso aqui... E perceba que nem todos os temas estão ali, né? Não estão ali nas 10 questões. Então, vai ter tema ali que você nem nunca estudou e não apareceu na prova. Sim. Quer dizer que você sabe? Sim. Não, é porque você simplesmente não apareceu na sua prova. Mas vamos lá. Você é um cara que analisa muitas bancas, né? E você acaba analisando muitas provas, então acabou se aperfeiçoando muito nessa análise. Como é que você enxerga, Rodrigo, o cenário do concurso público no Brasil, fazendo um paralelo mais específico com o concurso de delegado? Tanto em relação ao próprio concurso em si e às bancas. O concurso público ele é um mecanismo... Eu costumo dizer o seguinte, cara. Tem uma frase de um estudioso de democracias, que é o seguinte: a democracia é o pior regime político que existe no mundo. Ela só é melhor do que todos os outros. E o concurso público é isso. O concurso público que a gente pratica hoje, ele é o pior sistema que existe. Ele só é melhor do que todos os outros. Mas ainda assim ele é muito ruim. Entendeu? Né? Claro que isso é uma metáfora. Mas eu vejo um cenário hoje que tem muito a melhorar. Pensando assim, com olhos de serviço público, né? Pensando como um crítico da administração pública. Eu acho que é um cenário hoje que tem pouca transparência. Pô, como assim? Mas todo mundo vê. É porque quando você olha para cada detalhe do concurso, você começa a enxergar umas coisas que a gente não enxerga. Por exemplo, as provas discursivas. Eu não consigo saber hoje o que tu escreveu na tua prova discursiva. Estamos nós dois disputando o mesmo cargo. Eu só tenho acesso à minha prova discursiva. Mas eu não sei o que você escreveu na sua. E, portanto, eu não posso controlar o que você escreveu na sua. Eu não sei se você escreveu: oi, examinador, aqui é o Rafael. Eu não tenho como saber isso. Eu preciso confiar na administração pública. Eu não sei se o gabarito dizia dizer 1, 2, 3, você só disse 1 e ganhou o mesmo ponto que eu que falei 1, 2, 3. Então, isso é um problema de transparência. Eu acho que tem um problema de transparência grave no formato de concurso que a gente pratica hoje. Eu não tenho como ver o recurso que você fez e o julgamento do teu recurso, que hoje é uma fase, talvez a que mais movimente a tabela, uma fase totalmente secreta. Que coisa, né? Cada dia mais tem provas orais secretas, individuais, que eu não tenho como saber o que te perguntaram pro outro concorrente. Então, acho que tem um problema de transparência. Eu acho que tem um problema de previsibilidade. Ninguém sabe como é que vai ser a prova de amanhã. Ninguém sabe qual é a maluquice que vai ter na prova de amanhã, só se sabe que vai haver uma maluquice. Ou vai ser uma peça inexplicável para delegado de polícia, que é uma coisa que tinha que acabar para ontem, não existe isso. Porque qual é o problema da peça, né? A peça de juiz, ela tem uma forma prescrita no CPC, 400 e pouco lá, a sentença terá dispositivo. A peça de delegado, cara, se tu rodar 10 delegacias, tu vê 10 despachos de flagrante, cada um com uma forma diferente da outra. Então, não existe um modelo. Aí, o que acontece? Uma cobrança que é uma cobrança fantasma. É uma cobrança de peça que você não sabe o que vai estar no gabarito, você não sabe qual é a forma daquilo, você não sabe como fazer. E eu acho que você nem tem que saber, assim. Como é que alguém vai ser obrigado a saber fazer uma interceptação telefônica? Sabe? Um troço tão por dentro. Então, eu acho que
há fases, como a cobrança de peça para delegado, que tem que ser abolidas. Acho que são fases muito ruins, que não aferem conhecimento de ninguém. Eu acho que tem uns problemas assim de pertinência temática. Se a gente pegar a última prova, delegado federal, umas questões teóricas, diria, pô, ninguém gosta mais de teoria de direito penal do que eu. Só que isso não me tira a capacidade crítica de ver que para um delegado federal saber que Johann Michael Birnbaum criou o conceito de lesão a bem jurídico em 1790 e poucos, qual é a pertinência disso? Aí você faz o cara hoje estudar uma quantidade absurda de conhecimento inútil, de decorar uma quantidade absurda de legislação, que é um conhecimento morto. Você pegar todos os delegados de Polícia Federal hoje e perguntar isso, quem que foi Johann Birnbaum, o que ele criou? Eu não sei, não preciso saber. Claro que tem uma intelectualidade na coisa. Então, você sabe que certa vez eu redigi, cara, um pré-projeto de lei, de uma lei geral de concurso? Cara, redigi um pré-projeto e entreguei para um amigo que era senador. E ele falou, você tem contribuições e tal? Eu falei, porra, tenho algumas. Então redige um pré-projeto, me dá que a gente vê. Não deu nada. Porque tem uma porrada de interesses e tal, essa coisa de bancos. Mas dentro do meu pré-projeto lá, algumas ideias, cara, que eu sugeri ali são as seguintes. Primeiro, tinha que acabar esse negócio de banca examinadora privada. Que é uma frase meio chocante, né? Mas eu acho que tinha que acabar com concurso terceirizado. Eu acho que terceirização de concurso público é uma coisa que não deu certo. E acho que o judiciário tem uma parcela de culpa nisso fodida. Com o tema 485 do Supremo, que diz não cabe ao Poder Judiciário se substituir a banca examinadora. Porque hoje você tem um monte de empresas privadas que tem um grau de quase soberania para tocar o concurso e os juízes da República do Brasil não têm competência para avaliar aquele ato. Ou seja, hoje quem seleciona um juiz para a República do país é uma empresa privada, cara. Não é o Estado brasileiro. E é uma empresa privada que não diz quem é o examinador. Quem são os examinadores que fizeram a prova da PF? Ninguém sabe, porque não é público isso. Então eu não sei nem se esse cara é formado em direito, entendeu? E aí eu não posso questionar a questão que ele me fez perante um juiz do Brasil, porra, que é a autoridade soberana do Brasil. Mas não posso questionar. Então, eu propus um modelo lá que tinha que acabar com terceirização de banca. Eu acho que isso é uma atividade indelegável do Estado, tem que ser feito com toda a publicidade do mundo e tal. Primeira coisa, a segunda proposta que eu tinha feito é todo edital de concurso público tem que ter indicação bibliográfica. Porque isso acaba com um negócio que a gente vê hoje. Posso criticar, porque é uma atividade pública, mas que a gente viu, por exemplo, na última prova oral para delegado de São Paulo, que é uma cobrança de conceitos absolutamente inexplicáveis que você não sabe de onde saiu. O que é a teoria do sei lá o quê? A primeira pergunta é, onde está isso? Está na lei? Está na jurídica? Como é que eu vou saber? Onde é que eu tenho que ler? A maioria dos concursos hoje não tem bibliografia. Então, o candidato é obrigado a decorar coisas que ele nem sabe de onde saíram. E o examinador pode perguntar um treco que ele pensa, da cabeça dele, que ele escreveu. E tá onde isso? Né? Então, isso é uma outra coisa. E umas outras, assim... E tal. O concurso público hoje é uma máquina de moer gente, porque ele força as pessoas a decorarem massivamente quantidade de conhecimento inútil. E eu acho que ele afasta grandes talentos da administração pública, sabia? Porque se tu pegar hoje um cara que é um bom jurista, de repente um professor de direito, esse cara é impossível de passar em concurso. Não tem como. Então, um professor de direito numa universidade pública, esse cara não tem como ser juiz nunca. Porque o tipo de conhecimento que ele tem é incompatível com decorar a legislação seca e saber e/ou, pode ou deve. Só que você tá falando de um cara que tem mestrado... Prescinde ou imprescinde. Né? Esse dia preparando aula, e tinha uma questão Sebrasp assim... Sei lá, quem agindo de forma useira e vezeira. Nossa! Que desgraça é isso, cara. Então eu vejo com uma certa desconfiança, assim, o Senado. Tem muita coisa a melhorar, só que... Né, só para fechar o ponto, né? O concurseiro, ele é, por essência, uma classe desunida. E tem que ser, né? Porque... É um disputando com o outro. Ou seja, eu quero que você se dê mal, por natureza. Então, esse tipo de coisa não penetra muito. Sempre quando tem uma arbitrariedade de banca, todo mundo fica puto. Nossa, sacanagem, não sei o que, etc. O concurseiro, ele só se conecta quando ele é aprovado e tá esperando a nomeação. Aí todo mundo faz a conexão para ser nomeado. Porque aí quando vem uma sacanagem, o prejudicado, sacanagem, não existe isso.
Só que o aprovado, isso é choro, estuda e passa no próximo, não vem tirar... Então, essa desunião acaba perpetuando esse sistema, assim, que a gente tem um modelo de concurso que tem 1000 problemas. Mas, ainda assim, é melhor do que todos os outros formatos, né? Porque ainda tem um... Ruim com ele, pior sem ele, né? É mais ou menos isso. Ô Rodrigo, caminhando aqui para o final, quais são os conselhos e as dicas que você daria agora para quem está estudando, para quem está começando a estudar, ou para quem já está na trincheira aí há um tempo, né? E que passa dificuldade, tanto às vezes financeira, ou às vezes emocional, ou às vezes a questão de trabalho, estudo, tudo isso que a gente sabe que é uma realidade, que você passou também no seu percurso e que deu certo. Então, o que você diria para essa galera? Cara, eu vou dizer uma frase final, que é uma frase que é simples, que tá num vídeo que eu acho que é maravilhoso, que é um vídeo esse mesmo vídeo que eu falei há pouco, do professor Clóvis de Barros. Uhum. Já viu esse vídeo? Cara, é uma coisa maravilhosa, que ele vai falando assim, ele tá dando uma aula na USP de filosofia, aí acho que tinha uns alunos lá meio que tocando um foda-se pra aula, ele fala assim, porra, vocês têm que ter brilho! E aí ele fala assim, como assim eu não vou entender? Pega o Kant, lê as 3 primeiras páginas. Aí, num determinado momento, ele fala assim, mas alguém vem e me diz assim, isso aqui é só pra poucos. Aí ele fala, se é pra poucos, então é pra mim, porra. E eu acho isso, sabe? Se é pra poucos, então é... Porque também me disseram, não, vai em frente, mas olha, é pra poucos. Passar pra juiz, passar pra delegado, passar pra... Pô, cara, escuta essa, em um minuto. Tô eu na UERJ esses dias, saindo da última aula do doutorado, sentado esperando pra almoçar, me senta um cara do lado. Cara aleatório. Quando testou no Instagram, o pessoal morreu de rir. E aí, tá fazendo o que aí? Estudo o que aí? Falei, estudo direito. Pra não entrar, não. Falei, estudo direito aí e tal. Estudo direito aí. Já tá quase se formando? Falei, falta um período e tal. Daqui a pouco eu falo. Meu filho é da Marinha, mas falou que quer sair pra estudar pra delegado. Profissão boa, né? Eu falei, e eu quieto, assim, não queria dar muito. Eu falei, boa, tal, não sei o que, tal. Ele falou assim, mas falei com ele, delegado não dá, não. Falei, delegado não tem como não, tem que estudar muito, é pra poucos. E fora que tem sacanagem. Não tem? Falei, não, mais ou menos assim, não, tá. Falei com ele, delegado não dá, não, fica na Marinha. Aí eu falei, porra, ajuda o cara, incentiva o cara, fala, não, delegado é pra poucos. Ele falou, mas tu tem cara de que tu consegue, hein? Por que tu não estuda pra delegado? E eu falei assim, não, vou mexer com concurso público nada, tô estudando aqui, tu não quer, entendeu? Sim, pra não render. Mas esse cara, não, delegado é pra poucos, não dá não. Eu falei, pô, se é pra poucos é pra mim, porque eu sou um dos poucos. E não é pra poucos não, cara, dá pra todo mundo. Uhum. Agora, eu acho que tem algumas coisas fundamentais. Então, tentando finalizar com 3, 4, 5 dicas ou princípios. Primeiro, é preciso saber fazer o seu diagnóstico, que é isso que a gente falou. É preciso saber em que momento você está da sua preparação. Não dá para melhorar a preparação sem saber exatamente onde você está. Qual é o teu ponto fraco? Lei seca, de responsabilidade civil do Estado em direito administrativo, foco nisso. Não, jurisprudência do STJ dos últimos 2 anos em processo penal, foco nisso. Quem não sabe fazer o seu diagnóstico, aí ou não passa ou leva muito tempo. Segunda dica, é preciso estudar cada momento livre que você tem. Isso é muito difícil, porque tem gente que tem mais momentos livres, tem gente que tem menos momentos livres. Mas quem estuda mais e melhor passa ou mais em mais concursos ou mais rápido. Isso é estatisticamente uma verdade incontestável. Qualidade geralmente é melhor do que quantidade, mas se você conseguir atrelar qualidade e quantidade, aí ninguém te segura. Só que para isso tu tem que ter um troço que te empurre no coração, como a história que a gente falou. Tu tem que ter um certo tesão. Eu aprendi a gostar de estudar, apesar de tudo para concurso ser chato igual uma porra, mas eu aprendi a gostar de estudar. E aí eu tinha a seguinte ideia, eu falei, vou estudar isso aqui o mais rápido possível para eu conseguir estudar as coisas que eu quero, que eu gosto de estudar, etc. Se você não desenvolver uma mínima afeição emocional por aquilo que você está estudando, é mais difícil, muito mais. Pode ser um tema bobo, pode ser decorar a lei seca. Se você não conseguir enxergar aquilo num caso, imaginar, ter uma certa relação emocional com aquilo, ainda mais difícil. Então, tenha um tesão em sentar a bunda na cadeira todo dia e ler aquela merda daquele material 1000 vezes. É difícil, né? Porque a atividade mecânica é ruim de você ter tesão, mas tem que ter.
Agora, acho que essa é a terceira. O tesão por si só, ele de repente faz você começar, mas ele não faz você continuar. O que faz você continuar é disciplina. Aí não tem jeito. Porque eu também não gosto de pagar imposto. Eu também não gosto de estar indo para casa e parar no trânsito. Que a polícia está fazendo uma operação. Eu não gosto de comer salada, preferia comer hambúrguer. Mas eu tenho que fazer, pô. Porque se eu não pagar imposto, eu vou preso. Se eu não comer salada, eu infarto. Eu tenho que fazer. Então, você quer passar? Você tem que estudar. Então, não tem muito essa do... não tô... Como fazer quando eu não tô motivado? Você tá motivado a tomar banho no frio todo dia? Não, mas você tem que tomar. Você tá motivado a comer salada? Não, mas você tem que comer. Você tá motivado a estudar? Geralmente, você não vai estar motivado. Porque a motivação, ela vem nesses picos, Cara, assim... adulto estudante para concurso não tem que fazer o que quer. Tem que fazer o que precisa ser feito. Pô, cara, não é assim na vida, cara. Você tem que fazer o que tem que fazer. Então, é isso. Disciplina te leva a conquistar a aprovação. E acho que, por último, eu diria que as duas... Primeiro, paciência. Tem que ter paciência. 1 ano é pouco. Então, vejo muita gente falando, pô, já estudo há 1 ano, ainda não passei no objetivo. Pô, você quer o quê? Tu quer um carro de 30 mil, 40 mil, cara? Tu quer trabalhar 1 ano? Não vai conseguir, é pouco. 2 anos é pouco. Eu passei em 2 anos, eu acho. Pouco, muito pouco. 3 anos, eu acho que é a média da galera e tal. Agora, 4 anos pode ser o teu tempo? É isso aí. 5? É 10? Pô, mas eu já tenho 50 anos. Não sei que tu pretenda morrer em 51, ainda tem tempo, até a compulsória de 75. Então, tem que ter paciência. 1 ano é pouco, 2 anos é pouco, é dia a dia. Agora, vou dar terminar com a última dica, que é a seguinte: também tem que saber quando é para você. Porque eu acho que essa dúvida também é um sofrimento que aflige muita gente, que é quando saber se não é mais para mim. Eu acho que tem vida também fora do concurso público, sabia? Aliás, eu acho não. Tem vida fora do concurso público. Tem vida profissional fora do concurso. Dá para ser feliz fora do concurso. O concurso é para todo mundo, mas nem todo mundo precisa ser para o concurso. Então, essa coisa da disciplina, isso é o caminho. Mas, porra, tem gente que cansa disso com 10 anos de estudo. Se você tá nesse ponto, pô, tem a maturidade para falar, isso aqui foi uma coisa que eu tentei descobrir que não é para mim. E também tá tudo bem desistir, às vezes, quando você acha que não é para você agora. Você não pode confundir uma coisa que não é para você com um dia que eu acordei e não tô afim de estudar. Uhum. Não pode confundir com fiz prova ontem e anteontem fui bem. Não, tu vai fazer 1000 provas antes de tu ir bem. Uhum. Então tem que ter sabedoria para entender isso. Muito bom. Agora vamos para finalizar aqui um ping-pong rápido aqui. Vamos lá. Uma frase que te define hoje. Minha ou de outro? Não, pode ser de outro, mas que te defina, que represente. Uma frase de outro que me represente. Vou citar um autor que eu gosto, cara, que é um filósofo que eu conheci nesses últimos tempos estudando pro doutorado, que diz assim: não existem acadêmicos bronzeados. Ele quer dizer o seguinte: se você quer estudar, ser inteligente, não dá tempo de ir à praia, tu tem que sentar a bunda na cadeira, num quarto fechado, ficar branco cor de escritório, porque é aquilo ali que você tem que fazer. Renúncias. Renúncia. Um erro que você não comete mais. Um erro que eu não cometo mais na preparação para concurso. Isso. Se eu fosse estudar hoje, um erro que eu jamais cometeria seria não fazer questões e não fazer revisões. Eu falei que eu fazia revisões quando dava, mas eu fazia. E eu falei que eu fazia muitas questões. Só aprendi isso do meio para frente. Se fosse estudar hoje, eu não deixaria de fazer milhares de questões todo dia, toda semana. Um livro ou um autor que mudou sua vida? Nilo Batista. Todos os livros dele mudaram a minha vida. Mas isso pensando em direito, porque ali eu conheci o que era estudar direito de verdade. Agora, tem um livro que talvez tenha mudado a minha vida antes do Nilo, que é um livro chamado A Carta Esférica, de Arturo Pérez Reverte. Também saiu, para quem quiser ler, com o nome de O Cemitério dos Barcos Sem Nome. É um romance de um autor espanhol. Foi o primeiro livro que eu li depois que eu decidi que eu ia ler livros. Maravilhoso. A partir dali eu falei, eu gosto de ler. Uma coisa que ninguém te contou sobre concurso público. Uma coisa que ninguém me contou sobre o concurso público, que era chato
pra cacete estudar, cara. Eu achei que era mais tranquilo. Aí você percebe rapidamente. Um conselho direto para quem quer ser delegado de polícia. Paciência, disciplina e bunda na cadeira. Não tem atalho. Descubra qual é o seu método. É com questão? É com doutrina? É com PDF? É com videoaula? Tudo dá certo. O que você precisa fazer é decorar a lei seca, decorar a jurisprudência, decorar conceitos básicos. Qualquer método que te leve a fazer essas 3 coisas, decorar a lei seca, decorar a jurisprudência, saber os conceitos básicos, qualquer método que te leve a fazer isso é o método certo. Perfeito. Agora vamos para o último bloco aqui do nosso podcast, que é o Na Lata com Rodrigo Barcelos. Nossa Senhora. Vamos lá, um bate-bola. Tomar cuidado para não levar uma ação de injúria aqui. Bate-bola rápido. Prova objetiva ou discursiva? Prova discursiva, apesar dela ser muito difícil e ter técnicas específicas, ter ferramentas, por aí vai. Mas eu gosto da prova discursiva. Sebrasp ou FGV? Nossa Senhora. FGV. Nilo Batista ou Raul Zaffaroni? Aí não dá, senão os dois me reprovam na minha banca. Ambos. Direito penal ou criminologia? Direito penal informado pela criminologia. Direito penal não é ciência, nunca. Mas ele precisa ser informado por dados científicos que a criminologia oferece. UERJ ou Federal Fluminense? A UERJ, sem dúvida, que é a minha casa. Estudar de madrugada ou durante o dia? Eu sou uma pessoa totalmente noturna, durmo pouco, então pra mim de madrugada. Lei seca ou fazer questão? Fazer questão. E, aliás, fazendo questão, você aprende a lei seca, porque mais de 70% das questões objetivas são lei seca. Então, fazer questão objetiva é estudar a lei seca. Segurança de balada ou auxiliar de caminhoneiro? Maluco, eu fui segurança de pagode, cara. Tu acredita? O parceiro falou assim, olha, tem um emprego lá pra você ganhar R$100 por noite. Aí ele só tinha um conselho que ele dava. Não gosto que bata, mas também não gosto que apanhe. Nossa Senhora, mas isso aí eu fiz pouco, uma vez ou duas. Então, ajudante de caminhão. Senhoras e senhores, Rodrigo Barcelos. Um prazer, Rodrigo, receber você aqui. Um papo sensacional, conhecer um pouquinho da sua história aqui, trazer para a nossa audiência. Sensacional, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, irmão. Tamo junto. Um abraço a todos. Valeu, pessoal.